do Senhor esteja com cada um que está aqui, que ouviu o chamado do Senhor Jesus, do Espírito Santo, e está na sua casa, no meio da semana, onde o barulho do mundo está correndo lá fora, mas você foi escolhido por Deus para estar aqui esta noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu só fico assim um pouco desconfortável, vamos dizer. Vocês estão tão longe de mim e eu gosto de olhar nos olhos das pessoas. Será que é muito difícil vocês virem um pouquinho para frente? Desculpa, irmãos, mas eu gosto de olhar nos olhos. E também peço desculpas pela minha voz anasalada. Fui acometida por uma sinusite. E olha que desde 2019, eu não sei o que é uma gripe, um resfriado. Passei pelo Covid sem ter Covid, trabalhei direto. Para quem não me conhece, meu nome é Solange Navarro. Eu sou fisioterapeuta e gosto de ajudar as pessoas. Se eu tossir, me desculpe, ainda bem que tem uma aguinha aqui para me socorrer. Porque a gente evita falar muito, né? E por conta da garganta que fica seca. Mas obrigada, Ivonete, obrigada ao Ministério da Mulher, da Igreja de Guaraciaba, que fez esse convite. E eu sempre penso assim, quando a gente recebe um convite para cantar, para orar e para pregar, pense que esse convite não é o da Ivonete. Esse convite vem direto do céu, vem direto de Deus. Então, nunca rejeite um convite que você tiver, seja o que for. Às vezes, até para ficar na recepção. É Deus que está pedindo para você fazer a obra. Amém? E a nossa história também fala de fé. Fé e obediência. E eu sei que a grande maioria aqui conhece Abraão. Amém? Conhece? E ele é o pai da fé, é o patriarca. Aí quando a Ivonete me passou, eu falei, caramba, mas o que eu vou falar de alguma coisa que a gente não saiba da história de Abraão? E a gente fazendo alguma pesquisa, lendo alguns trechos aqui e ali. Espera aí que eu vou... E aí você fica intrigado. Falei, caramba, uma história tão linda, que tem altos e baixos, que tem obediência e também tem algumas desobediências, né, na trajetória dele. E quando Abraão recebeu o chamado de Deus para sair da terra, da sua terra, ele tinha 75 anos de idade. Aí você pensa assim, caramba, fiz 57 no dia 10 de julho. Você está aí com 20, 30, 80, 70. Será que ainda Deus tem alguma obra na minha vida? Com certeza tem. Se não chegou o momento, vai chegar. Para Abraão, chegou com 75 anos. Por que não pode chegar para uma garota que tem 12 ou você que tem 20? Não importa a idade, importa que você tenha de coração aberto para Deus, e Deus sabe disso, Ele vai te usar nos propósitos dEle, né? E antes que a gente abra a palavra em si, eu vou fazer uma prece para a gente poder receber as bênçãos do céu. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento que estamos aqui na Tua casa. Louvado seja Teu santo nome, Pai. Obrigada pelas bênçãos, obrigada pela oportunidade de abrir a Tua palavra neste momento, porque já sentimos a Tua presença neste lugar. Que o Senhor fale por mim, coloque aquela brasa que eu te pedi, Senhor. Que não seja eu que diga, mas que o Espírito Santo fale por mim. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 22 de Gênesis.
no versículo 1. Lemos. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá. Oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Até aqui. Vocês acham que foi fácil esse pedido de Deus para Abraão? Levar o seu único filho, o filho da promessa, que ele disse que ele teria, e que ele ia ser pai de grandes multidões de nações. E Deus disse: pega o teu filho e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Ele já tinha ouvido essa conversa antes, quando ele disse: Abraão, levanta a tua tenda, pega a tua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus já conhecia essa conversa. Abraão já conhecia essa conversa de Deus. Só que dessa vez, ele pediu a vida do filho dele. Porque você levantar a sua casa e ir para uma terra que você não consegue, você conseguiria fazer isso, Vonete? Sinceramente, conseguiria? É muita fé você pegar suas roupas, sua família, e a família dele era grande, e ir para a estrada. Até eu vi o pastor Cândido falou uma coisa tão interessante, reportando para nos nossos dias. A gente não muda de caminhão, não chama uma empresa de mudanças. Você imagina, você vai, o rapaz monta, põe tudo dentro do caminhão e você fala: vamos para onde? Então, segue. Quando eu falar para você parar, você para. E foi assim com Abraão. Deus falou: vai, que eu vou te mostrar o lugar. E assim também ele fez com o filho dele, com um caso do filho dele. Eu queria te colocar que qual é o princípio da obediência de Abraão? Qual é o princípio dessa obediência? Por que Abraão era uma pessoa assim? Então, eu fui numa essência, a obediência a Deus e a tudo que Ele ordena na sua palavra nos proporciona uma vida abençoada por Deus. A obediência é a chave para prosperarmos em nosso caminho e sermos bem-sucedidos. Deus tem o melhor propósito para nossas vidas e deseja que sejamos vencedores em todas as batalhas. Romanos 8:37. Então tá. Quer dizer que se eu sou bem obediente, eu vou ser bem-sucedido. Se eu obedecer a Deus, eu vou ser vitorioso. Certo? É a chave. Mas somos obedientes? Somos. Em tudo. Deus prova quem Ele ama. Eu vou colocar aqui 3 atitudes de Abraão, do qual você pode superar e sair vitorioso em Deus. Na primeira grande provação, lá em Gênesis 12:1, ora, o Senhor disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão. Você, como eu coloquei, teria coragem que Abraão fez? Ninguém teria aqui, pelo visto.
talvez nem eu. Ultimamente, eu venho buscando. Até entrei num grupo hoje de uma irmã de Brasília, Mato Grosso, que até está arrumando lugares, terrenos, para que nós possamos nos mudar algum dia. Você sabe que as coisas estão no estreito neste mundo. E morar na cidade vai ser difícil, insustentável. Mas Deus sabe quem vai ficar, Deus sabe quem vai para os campos, né? Deus sabe de todas as coisas. E eu entrei nesse grupo. E a garganta ficou seca. Mas voltando aqui, essa foi a primeira grande provação que Abraão teve. E na segunda provação, quando Abraão levantou de madrugada e preparou todo o jumento, chamou seus servos, rachou a lenha, você acha que só o fato dele ter levantado de madrugada seria uma prova de fé? O levantar de madrugada já é uma prova de fé, mas ela não é efetiva. Não seria essa prova de fé que Deus queria de Abraão, que Deus quer de você. Que nem a irmã falou, vamos orar de madrugada. Orar de madrugada pelos pedidos, pelas pessoas intercedoras. Deus quer que a gente faça isso. Mas essa não foi a prova efetiva. Deixa eu ver aqui. O fato é, o importante é o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus e dele ter obedecido imediatamente. Ou seja, a prontidão para obedecer. Quando Deus pede algo para nós e prontamente a gente fala, eis-me aqui, Senhor, essa é uma prova de fé. Assim como ele saiu da terra, assim como ele ouviu Deus falar, pega o seu filho e leva lá para o monte que eu vou te mostrar. Ele titubeou? Ele argumentou com Deus? Ele foi. Foi feliz? Deve ter sido uns momentos mais difíceis para ele. Afinal de contas, era o filho dele, o filho da promessa que Deus havia dito para ele que ele teria. E aí, juntamente com Isaac, eles foram direcionando ao monte. A segunda aprovação, Isaac em sacrifício, em Gênesis 22, 2, que a gente leu aqui, acrescentou, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e o oferece ao holocausto. Deus prova quem ele ama. Deus iria mostrar a terra para morar e também iria mostrar o monte para sacrificar o seu filho. Obedecer a Deus é ir sem saber para onde estar indo. Você percebe que nesse contexto não é dito como que Isaac reagiu. Isaac estava ali, vendo tudo o que foi preparado, mas ele falou, mas pai, cadê o cordeiro? E Deus falou, o cordeiro é você. Se fosse um jovem dos nossos tempos, talvez o que ele faria? Fugiria. Falou, não, se é problema é seu com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, não, vou embora. Mas ele humildemente também ele fez como o pai dele. O aceitou. E ele foi. E foi pela fé. Porque ele confiava no Deus que ele conheceu desde criança. Ele sabia que ele era o filho da promessa. E ele foi. E obedecer a Deus é ir sem saber para onde está indo. Você acha que Abraão tinha dúvida? De forma alguma. Ele sabia o propósito de Deus para a vida dele e para
para o contexto que ele estava vivendo. Obedecer a Deus, você não precisa ter certezas, mas sim confiança no Senhor. Está difícil obedecer a Deus? Na vida familiar, no trabalho, nos relacionamentos? Se hoje você não obedece a Deus, amanhã será mais difícil. Eu digo para os irmãos que obedecer cegamente a Deus é um ato de fé. Nos dias que nós estamos vivendo hoje. Porque somos tão bombardeados com situações, com convites, com situações do dia a dia nosso, que é complicado. Se você não for uma pessoa extremamente obediente a Deus e que confia na palavra do Senhor, porque você sabe, as escolhas, elas têm consequências. Se você escolhe ser de Deus, fazer a vontade do Senhor, você vai ser próspero, você vai ser vitorioso, mas o contrário também. E no final, vou falar um testemunho meu do que é ser desobediente a Deus. Não é fácil. Mas vamos lá. Segunda atitude. Gênesis 22, 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo dourado, voltaremos para juntos de vós. Vocês entenderam? Abraão falou para os servos: a gente vai, eu vou fazer a adoração. O que é fazer a adoração? Junto com o filho dele. Ele não estava levando os apetrechos, tudo que foi para fazer o sacrifício, a lenha, o fogo, o rapaz. Ele ia adorar a Deus. E logo depois ele falou que vamos voltar. Vamos voltar quem? Oxe, ele e o Isaac irão voltar. Isso é fé. Ele tinha certeza de que qualquer coisa que ele fosse fazer, Deus iria intervir. Talvez na cabeça dele, ele falou: não, eu posso até passar o cutelo aqui no meu filho, e Deus vai ressuscitar Isaac, e ele vai retornar comigo. E eu vou voltar com meu filho, porque ele é o filho da promessa. Você teria essa fé? Você teria essa confiança de que você ia fazer isso com teu filho e ainda ia voltar com ele? Abraão teve. E isso fez a grande diferença. Porque no momento mais dramático de Abraão, a maior demonstração de fé foi quando ele disse exatamente isso, por ter adorado, preparar o sacrifício e ainda dizer: eu voltarei com ele. Então, irmãos, creia na intervenção divina. Mesmo que você pense que no limiar, você pode estar no beira do precipício, você pode estar no fundo do poço, mas Deus vai agir em favor de você. Amém? E isso é maravilhoso, por isso que a confiança e a vontade do Senhor deve sempre manifestar na nossa vida. Deus nunca nos convoca para uma batalha sem prometer a vitória. Pois quando obedecemos, Deus age em nosso favor. Deus nunca nos deixa sozinhos na obediência. E aí vem a terceira atitude. No verso 22, 10. Estendendo a mão, pegou o cutelo para sacrificar o seu filho. Ali estava um pai disposto a sacrificar seu filho jovem, Isaac. Poderia ter se rebelado, fugido, mas ele não foi. O que representa esse sacrifício de Isaac? Não te faz lembrar o sacrifício de Cristo? Também Cristo foi para o Calvário
para morrer por mim e por você, para entregar a sua vida. E ele não titubeou em nenhum momento. Louvado seja Deus, porque estamos aqui e temos parte dessa família de Cristo, de Deus, e vamos estar, pela graça, logo, logo nas terras Canaã celestial. Falta pouco. Por isso, irmãos, o recado aqui que eu coloco é que nós tenhamos disposição para o sacrifício. Qual é o sacrifício que você precisa fazer na tua vida? Que está impedindo de você ser um servo de Deus, uma serva de Deus, obediente ao Senhor. Será que vale a pena nós fazermos a nossa vontade e não a de Deus? Dá uma olhadinha no seu passado. Dá uma olhadinha, faz um revival aí. Das coisas quando você estava de bem, era um momento que você estava mais ligado com Deus. Mas quando você teve as suas quedas na sua vida, quem sabe você ficou muito tempo desempregado, ou você ficou doente, não sei. E você ainda culpou a Deus por conta disso, e você se afastou. Nesse momento você começa totalmente a ter a sua vida do seu bem-querer, e não permitir que Deus faça a vontade dele. O dia que você deixar a vontade do Senhor permanecer na sua vida, você vai ser luz para as outras pessoas. As pessoas vão querer conhecer o Deus que fez a diferença na sua vida. Você não precisa nem falar. O seu testemunho vai ser um testemunho de fé. Vai ali um homem de fé, lá vai ali uma mulher de fé. E o que eu ia contar, uma história que aconteceu há 1 ano atrás. Uma pessoa que estava diante do espelho e ela disse, estava se arrumando para ir para a igreja. E ela ouviu uma voz. E a voz do Senhor falou para ela, cuidado com a queda. Ela falou, nossa, cuidado com a queda. Aí, imediatamente olhou para os sapatos e viu que os saltos estavam um pouquinho altos e foi correndo no guarda-roupa e foi trocar os sapatos. E, de repente, foi para a igreja. Não caiu naquele dia. Por quê? Porque ela trocou sapatos. A pessoa foi obediente a Deus, né? Ouviu o Senhor, falou, vou trocar os sapatos. Passou o dia, foi em reuniões e tudo mais. Quando foi no domingo, tinha um casamento para ir na igreja dela. E aí ela foi e colocou um lindo vestido longo e uma plataforma dessa altura. E foi para a igreja, foi para o casamento. Quando foi, teve o culto, depois teve a festa. E a pessoa ficou o tempo todo sentada, assistindo às festividades e tudo mais. A não ser o momento que a noiva foi jogar o buquê. Jogou o buquê, essa pessoa se levantou e foi tirar uma foto, filmar, alguma coisa assim. Esse foi o único momento que ela levantou. E no momento que ela estava retornando, ela tropeçou no seu vestido. Deu 2, 3 passos para trás, no desequilíbrio, e caiu. Para não cair sentada, propriamente dito, ela colocou a mão por baixo, para dar um amortecimento ali. Só que quando a mão dela retornou, já voltou toda torta. E ela colocou a mão na cabeça, e adivinhe o que ela lembrou? Cuidado com a queda. Que Deus havia advertido ela. A festa acabou. E ela foi parar no hospital. Ainda argumentando com Deus, falando, olha, Senhor, me ajuda, tomara que seja só um deslocamento de osso. Mas o raio-x foi bem preciso. Fratura em 2 partes do rádio, do punho, e é cirurgia.
passa um filme na cabeça dela. E simplesmente 8 pinos e uma chapinha na parte do punho. E essa pessoa vos fala aqui. A desobediente. A que ouviu a voz do Senhor, mas não ouviu e não respondeu. Eis-me aqui, Senhor. 8 pinos. Só que a história não acabou aí. A história, ela teve um final feliz. Porque todo pecador que se arrepende dos seus pecados, verdadeiramente, Deus perdoa. E aí, eu falei com Deus, falei, Senhor, quando o médico falou para mim, 5 meses de reabilitação, eu falei assim, isso vai ser a minha ruína financeira. Como que uma pessoa autônoma vai ficar 5 meses? Infelizmente, não dá. Aí eu conversei com Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso que no máximo 1 mês eu esteja pronta para trabalhar. Com 8 pinos no punho. Mas creiam, irmãos, Deus fez um milagre. Eu disse para Deus, eu mesma fiz a minha reabilitação, parecia uma louca fazendo exercício. A minha mãe falava assim, para menina, para, você vai machucar. O médico, quando eu fui com 15 dias da cirurgia, ele pediu para eu fazer essa posição aqui, ó. É a posição de oração. Ele olhou no computador e falou assim, que dia que você fez a cirurgia? Eu falei, dia 7 de fevereiro. Ele falou, nossa, mas você não está com dor? Eu falei, não. Não estou. Mas você está fazendo fisioterapia? Não, eu estou fazendo um fisio lá em casa. Eu falei, não, você tem que fazer na clínica. Eu falei, não, mas eu sou a fisio. Não preciso na clínica, eu faço em casa. E aí ele pegou e falou assim, mas então vai devagar, que você está muito rápida. 15 dias já está fazendo sinal de oração? Era para estar doendo tudo. Mas Deus estava no comando o tempo inteiro. Ele queria me dar uma lição, ele me deu uma lição. Mas depois ele estendeu os braços de amor dele e me ajudou. E aí, quando eu falei com Deus assim, Senhor, se eu conseguir dirigir, eu vou conseguir atender meus pacientes. Porque para dirigir você tem que ter força, fazer curva e tal. E com 1 mês eu consegui dirigir. E aí eu liguei para todo mundo que estava no stand-by esperando eu retornar. Eu falei, pode começar, segunda-feira estou de volta. E também Deus realizou outro milagre na minha vida que eu nem imaginava. Eu nunca paguei INSS. Eu acho que eu nunca vou aposentar, tá, gente? Então, desculpe aí. Aí, uma amiga falou assim para mim, vai atrás de um auxílio doença. Vai te ajudar, porque eu estava sem trabalho. Eu falei assim, mas eu não pago INSS. Aí Deus cantou no meu ouvido aqui, falou, você lembra daquela cooperativa que te cobra 10%, não sei o quê? É mesmo, quem sabe? Aí eu fui lá, liguei para o INSS, fiz a perícia, marquei a perícia. 3 meses, irmãos, de auxílio-doença, que eu nem imaginava, e foi um valor bom por cima. Glória a Deus por isso. Deus ama o seu filho. Ele não ama o que a gente faz, mas eu tenho a plena convicção de que o dia que Deus falar comigo da outra forma, como Ele falou tão veemente, e não é a primeira vez que Ele fala, essa marca aqui é para eu nunca mais esquecer, nunca mais, o quanto eu fui desobediente para Ele, mas o quanto Ele é amoroso para mim, e é amoroso para você também. Eu tenho certeza que você já teve experiências de vida em que você foi provado por Deus, mas que no final você também foi vitorioso. Eu
eu desejo que você possa refletir na sua vida, Senhor Deus. Obrigada, Pai, por essa mensagem, por esse seu servo, Abraão, que nos trouxe essa mensagem de obediência e fé. Que nós possamos ser mais obedientes e termos mais fé no nosso dia a dia, no nosso viver, Pai. Aumenta a nossa força, nos direciona os nossos relacionamentos, principalmente, Senhor, contigo, diariamente. Nos ajude a sermos mais teus filhos fiéis, verdadeiros. Que a gente pare de brincar de ser cristão. Que a gente não se envolva mais com as coisas deste mundo. Porque o tempo é escasso. O tempo está passando rápido. Já vamos começar agosto, semana que vem, Senhor. O que nos espera? Este mundo está tão caótico, está tão bagunçado. Não tem lugar certo para irmos, a não ser os teus braços de amor, Pai. Eu te peço que abençoe a cada pessoa que esteve aqui esta noite, a que está assistindo pela transmissão, pela internet. Ajude para que elas possam também se encontrar antes que seja tarde, antes que a porta da graça se feche. Nos ajude e nos fortaleça, Senhor, porque o que mais queremos nessa vida é te encontrar nos ares e viver por toda a eternidade ao teu lado. Nos ajude e peço também o perdão dos nossos pecados. Que o Senhor faça morada no nosso viver, que o Espírito Santo guie nosso viver e nos ajude sempre. Por Jesus te pedimos essas bênçãos. Amém.